Eu venho percebendo que existe um assunto que gera muita dúvida, muita insegurança e até uma certa ansiedade na carreira de quem trabalha com criatividade, que é a senioridade. Se você já se perguntou coisas como: será que eu sou um profissional pleno? Ou o que falta para eu chegar no nível sênior? Saiba que é uma dúvida muito mais comum do que parece. Muita gente acredita que a evolução de júnior para pleno e depois para sênior acontece apenas com o passar dos anos, pelo tempo de experiência ou pela quantidade de projetos acumulados, mas a realidade no mercado é um pouco diferente. O mercado, ele não valoriza apenas o tempo que você passou usando o software, ele valoriza a complexidade dos problemas que você consegue resolver, o nível de autonomia que você tem no dia a dia e principalmente o impacto que o seu trabalho gera para um projeto ou para um negócio. Então, nesse vídeo a gente vai destrinchar o que realmente diferencia cada etapa da carreira. Você vai entender quais são as responsabilidades, as habilidades técnicas e principalmente a postura profissional esperada de um motion designer júnior, pleno e sênior. A ideia é que no final desse vídeo você tenha uma visão muito mais clara de onde está a sua carreira e quais os caminhos você precisa para chegar no próximo nível com mais segurança, estratégia e autoridade. Então, antes de eu começar a falar, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa um like aí no vídeo e considere se tornar membro. Todo mês eu solto de 3 a 5 vídeos direcionados só para os membros, onde eu falo de assuntos mais densos voltados para dentro da nossa carreira. Inclusive, eu estou soltando neste exato momento uma espécie de mini curso, uma mini masterclass com 7 aulas, tem mais de 1 hora de duração, onde eu ensino você a precificar o seu trabalho, como que você se posiciona no mercado, forma de conversar com seus clientes, mandar contrato, construir comunicação, fazer prospecção, que são coisas bem pesadas que a gente tem dentro da nossa carreira e que poucas pessoas costumam falar ou vendem num conteúdo mais caro. Então aí no membro, por R$ 7,99 por mês, você tem acesso a este conteúdo e outros conteúdos que eu também estou soltando lá, como por exemplo a Creative Classroom, que são aulas ao vivo que eu faço com os alunos sobre temas específicos que vocês me pedem, e aí eu vou lá, faço uma aula bem mais extensa, com mais de 1 hora de duração e fica disponível para quem é membro, beleza? A primeira aula dessa série sobre precificação e posicionamento no mercado, ela já está disponível, tô deixando ela aqui no card para você assistir, ver como é que é, e se você se interessar, considere se tornar membro para acompanhar todo o resto, beleza? Antes de começar, a gente precisa alinhar um conceito muito importante. Motion Design é uma área que fica justamente no encontro de várias disciplinas: design gráfico, animação e direção de arte. Por isso, quando a gente fala de senioridade nessa área, não dá para olhar apenas para a quantidade de anos de experiências que a gente tem. Ter 5 anos no mercado, fazendo sempre a mesma tarefa, seguindo exatamente o mesmo processo e resolvendo apenas problemas básicos, não transforma automaticamente alguém em um profissional sênior. O tempo de carreira conta, claro, mas ele é apenas uma parte da equação. O que realmente define o seu nível profissional é a combinação de 3 fatores principais: a complexidade dos projetos que você consegue desenvolver, a sua capacidade de resolver problemas com autonomia e o impacto que as suas decisões geram para um projeto. E aqui tem um ponto muito importante. Quando uma empresa ou um estúdio contrata o motion designer, ela não está contratando apenas alguém que sabe criar animações no After Effects. Ela está contratando alguém que traz segurança, previsibilidade e capacidade de encontrar soluções quando surgem problemas. E conforme você cresce na carreira, a forma de pensar também muda. Um profissional júnior normalmente está focado em uma pergunta: como eu uso essa ferramenta para criar esse efeito? O profissional pleno, ele já começa a pensar diferente: como que eu organizo esse processo para entregar uma animação de qualidade dentro do prazo e com eficiência? Mas o profissional sênior, ele vai além. Ele vai perguntar: por que esse vídeo existe? Qual o problema do negócio que a gente está tentando resolver? E como essa solução visual pode gerar um resultado melhor para o cliente? Essa mudança de mentalidade é o que separa os níveis de senioridade.
E agora a gente vai analisar cada uma dessas etapas para você entender exatamente onde você está hoje e quais habilidades você precisa desenvolver para chegar no próximo nível. Vamos começar pelo primeiro estágio dessa jornada, o profissional júnior. Essa é a fase inicial da carreira, onde o principal objetivo é construir uma base sólida. É o momento de dominar as ferramentas essenciais, entender os processos da indústria e aprender como um projeto de motion design realmente funciona na prática. Nesse estágio, a atuação do profissional júnior é muito mais voltada para execução. Normalmente, ele recebe demandas que já chegam estruturadas com referências, direcionamentos visuais e objetivos bem definidos por uma liderança criativa ou por profissionais mais experientes da equipe. Mas afinal, quais são as tarefas mais comuns de um motion designer júnior no dia a dia? Ele pode ser responsável, por exemplo, por preparar e organizar arquivos que vêm do Illustrator ou do Photoshop para funcionarem corretamente dentro do After Effects. É comum também pegar layouts estáticos já aprovados e transformar essas peças em animações com movimentos subjetivos. Além disso, ele costuma fazer adaptações de peças para diferentes formatos digitais, ajustando animações para stories, feeds, banners e outras plataformas. Tudo isso seguindo uma regra muito importante: respeitar as diretrizes da marca e os padrões definidos no Brand Guideline. Nesse momento da carreira, a autonomia ainda é mais limitada. O papel do júnior não é necessariamente definir a estratégia do projeto, mas executar muito bem aquilo que foi planejado. E é justamente nos detalhes básicos que ele começa a se destacar. Organizar corretamente as camadas do projeto, normear os arquivos de forma bem clara, garantir exportações dentro dos padrões solicitados e cumprir os prazos combinados são habilidades que parecem simples, mas fazem uma enorme diferença no ambiente profissional. Agora, uma coisa importante: se você está nessa fase, é completamente normal você ter dúvidas. É normal travar diante de um problema novo no software ou precisar de ajuda para entender determinado processo. O mercado não espera que um profissional júnior saiba de tudo. Um erro bastante comum nessa fase é tentar pular etapas. Muitos profissionais querem criar efeitos extremamente complexos e impressionantes antes mesmo de dominar aquilo que realmente constrói uma boa animação. Ritmo, timing, composição, organização de projeto. A verdade é que uma base bem construída é o que vai permitir que você evolua mais rápido e com muito mais segurança no futuro. Quando o profissional consolida a sua base técnica e começa a trabalhar com mais independência, ele vai entrar numa nova fase da carreira, que é o nível pleno. Geralmente, essa transição acontece quando o motion designer ele já domina os fundamentos e consegue assumir responsabilidades maiores dentro de um projeto. O foco deixa de ser apenas executar uma tarefa e passa a ser criar soluções visuais, desenvolver narrativas e otimizar o processo criativo. O motion designer pleno consegue pegar um briefing mais aberto e transformá-lo em um conceito visual completo. Ele cria storyboards, ele desenvolve style frames, ele pensa na animação desde a ideia inicial, não apenas na etapa de execução. No lado técnico, o pleno também vai além do básico, tá? Muitas vezes o profissional pleno também ajuda os júniors da equipe, orientando em dúvidas técnicas e destravando problemas operacionais que podem vir a ter no dia a dia. A grande marca do pleno é a autonomia. Ele não precisa validar cada pequeno passo com o gestor. Se surge um problema técnico, ele pesquisa, testa e encontra uma solução por conta própria. Mas existe um detalhe que muita gente ignora nessa fase. Alguns profissionais evoluem muito na técnica, mas esquecem de desenvolver a comunicação. E isso pode travar o crescimento. O nível pleno exige que você saiba explicar suas escolhas. Por que você escolheu determinado movimento? Como que aquela transição contribui para a narrativa? E por que aquele ritmo é mais adequado para a mensagem do projeto? Você precisa saber defender a sua ideia com clareza e mostrar o valor estratégico das suas decisões visuais. Agora a gente chega no nível sênior, o estágio em que um motion designer deixa de ser apenas um executor experiente
cliente e passa a atuar como uma liderança técnica e estratégica. Geralmente, esse profissional já tem vários anos de mercado e uma bagagem bem sólida de projetos, erros, acertos e aprendizados. Mas a grande virada de chave de um sênior é que ele não está mais focado apenas em executar uma animação. Ele passa a cuidar da linguagem visual, direcionar a arte e construir soluções que geram impacto real para um negócio. O Motion Designer Sênior, ele pode liderar a identidade visual de grandes campanhas, ele pode definir o estilo de uma animação, de uma marca e garantir que todas essas peças tenham consistência. Além disso, o sênior conversa diretamente com diretores, stakeholders e clientes. Ele traduz objetivos comerciais em conceitos visuais bem claros. Ele participa de decisões estratégicas e ajuda a definir o caminho criativo de todo um projeto. Outra responsabilidade importante é otimizar o pipeline de produção. O sênior antecipa problemas antes que eles aconteçam, melhora processos e orienta profissionais menos experientes por meio de uma mentoria. O mercado espera que esse profissional ele tenha inteligência emocional, capacidade de negociação, visão de negócio e empatia e maturidade para lidar com conflitos e refações sem prejudicar a equipe, o cliente ou principalmente os prazos. O verdadeiro profissional sênior, ele tem desapego criativo. Ele entende que a animação não existe para alimentar o próprio ego, mas para servir a um objetivo muito maior, que é comunicar uma mensagem, fortalecer uma marca e gerar resultados para o cliente. Para consolidar tudo isso e te ajudar a fazer uma autoavaliação honesta, eu preparei um resumo comparativo dos principais parâmetros de cada nível de senioridade. Vamos olhar para essa evolução de forma bem prática. No júnior, o profissional está construindo a base. Geralmente é a fase inicial da carreira, onde o foco está em aprender as ferramentas, entender os processos e executar tarefas com orientação. No pleno, a autonomia começa a aparecer. O profissional já consegue resolver problemas sozinho, otimizar entregas e assumir projetos com mais independência. Já o sênior, ele atua em outro nível. Ele pensa estrategicamente, lidera processos, toma decisões importantes e influencia diretamente o resultado do negócio. Agora a gente vai comparar alguns pontos essenciais disso tudo. Na autonomia, o júnior precisa de orientação constante. O pleno, ele já trabalha com média ou alta autonomia. E o sênior tem autonomia total para definir metodologias, direcionamentos visuais e soluções técnicas. Na atuação, o júnior pensa em como executar a tarefa. O pleno pensa em como melhorar e refinar a entrega. E o sênior pensa no porquê daquela peça existir e qual o resultado que ela precisa gerar. Na relação com o briefing, o júnior executa o que foi pedido. O pleno analisa e propõe melhorias. E o sênior questiona as premissas, identifica o problema real do cliente e propõe soluções para aquele negócio. Agora a pergunta mais importante: como descobrir o seu nível atual sem se enganar? Eu gosto de usar uma autoavaliação baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é a sua postura diante dos problemas. Se você trava quando surge um erro de renderização ou quando o briefing não vem completamente detalhado, provavelmente ainda está numa postura mais júnior. Se você pesquisa, testa e resolve sozinho, já demonstra um comportamento mais de pleno. Mas se você consegue antecipar os problemas antes mesmo de começar a produção e propor caminhos mais eficientes, isso é uma postura de sênior. O segundo pilar é o seu portfólio. Olhe para o seu portfólio com o máximo de sinceridade. Ele é formado principalmente por exercícios de curso e tutoriais. Isso indica um nível mais júnior. Ele mostra projetos comerciais variados, com boa fluidez e diversidade de estilo. Isso aponta para um nível mais pleno. Mas se ele apresenta estudo de caso completo, mostrando estratégia, linguagem visual e resultados alcançados com eles, aí você está construindo um portfólio de sênior. E o terceiro pilar, talvez o mais importante, é a maturidade comportamental. A capacidade de se comunicar bem, manter a calma em momentos difíceis e resolver conflitos com maturidade é o verdadeiro divisor de águas aqui da senioridade. Então seja muito honesto consigo mesmo. Em qual desses 3 pilares você ainda precisa evoluir? Porque identificar essa resposta é o primeiro passo para acelerar o seu crescimento profissional. E agora que a gente já entendeu todo o cenário,
vem para a perguntinha mais importante: como passar de um nível para outro de uma forma estruturada? Se o seu objetivo é sair do nível júnior e chegar no pleno, o primeiro passo é parar de depender tanto de tutoriais. Eles são ótimos para aprender, sim, mas não podem ser sua única fonte de evolução. Você precisa começar a entender os princípios da animação, os fundamentos do design e o porquê das coisas funcionarem visualmente. Outro ponto essencial é limpar o seu portfólio. Tire do seu portfólio aqueles exercícios genéricos de tutorial e substitua por projetos autorais ou projetos comerciais que mostrem a sua identidade, o seu acabamento e a sua capacidade de resolver problemas reais. E claro, desenvolva autonomia técnica. Aprenda a resolver erros de software, organizar arquivos e estruturar projetos sem depender o tempo todo de alguém mais experiente. Agora, se o seu objetivo é sair do pleno e chegar para o sênior, a mudança precisa ser ainda maior. Você precisa fortalecer as suas soft skills, melhore a sua comunicação, aprenda a negociar prazo e desenvolva uma visão de negócio. Além disso, conecte estética a resultados. Não defenda a sua animação apenas porque ela está bonita. Explique como aquela escolha visual ajuda o cliente a alcançar os seus objetivos, fortalecer a marca e gerar impacto. E por fim, aprenda a liderar. Ajude profissionais mais novos, compartilhe conhecimento e contribua para melhorar o fluxo de trabalho das suas equipes. Porque o verdadeiro profissional sênior, ele não vai crescer sozinho. Ele cresce enquanto ele ajuda todo um time a evoluir junto. O principal aprendizado que eu quero que você leve deste vídeo é bem simples, mas é muito importante. A verdadeira senioridade está na capacidade de transformar problemas complexos em soluções visuais simples, eficientes e de alto impacto. Então, como próximo passo, eu quero propor um exercício bem rapidinho. Reserva 15 minutos hoje para aplicar os 3 pilares de autoavaliação aí na sua carreira. Olhe para o seu portfólio com sinceridade, avalie como você reage diante de briefings, prazos apertados e problemas inesperados e identifique exatamente qual a competência você precisa começar a desenvolver a partir de amanhã para alcançar o próximo nível. Porque quando você sabe onde você está e para onde você quer ir, a sua evolução deixa de ser aleatória e passa a ser estratégica. Então, aí na tela estão aparecendo outros vídeos que vão ajudar a você dar esse próximo passo e conseguir evoluir na sua senioridade, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e considere se tornar membro, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até mais!